Você já prestou atenção em todos os padrões de beleza que te rodeiam? Naquele, sabe, que a gente tá acostumado já, branca, loira, de olho azul, magra. Pois é, hoje eu vim aqui te mostrar o outro lado da moeda. Eu vou te contar o que ninguém te conta, o que ninguém te fala, qual a origem desses padrões, por que eles existem e como eles funcionam. Então fica comigo se você quer entender como a sociedade se comporta em uma perspectiva de padrões de moda e de beleza. A gente começa a ter os primeiros resquícios de padrão de beleza na história lá na Grécia Antiga, com os gregos, com os deuses, né? Eu tenho certeza que você já viu um deus grego, né? Os deuses gregos, eles seriam ali um exemplo para os humanos, né? Eles têm características humanas, eles são humanos, mas a diferença é que eles são imortais. Então, eles serviriam como uma espécie de culto ao corpo, né? Que são todas essas imagens desses homens extremamente fortes, extremamente definidos, com cabelo alinhado, com uma barba alinhada ou então sem nenhuma barba. Aquele era o padrão de beleza de antigamente, né, dos gregos, eram os deuses. Então, só pra gente entender como os padrões de beleza, eles já começam assim, ó, extremamente longe de ser alcançável, né, uma coisa que tá longe. Imagina, você ter que batalhar a ponto de você se parecer com um deus. Então era uma coisa bem distante e sempre foi assim e sempre vai ser assim. Padrões de beleza, eles sempre estão distantes. Antes eram os deuses gregos, aí foram as atrizes de Hollywood, agora são os influenciadores. Então, o padrão de beleza é sempre algo inalcançável. Os gregos, de fato, assim, eles tinham um culto ao corpo muito grande, né? Eles valorizavam muito a questão da simetria também. Então, aquele rosto completamente simétrico dos dois lados, aquele corpo completamente simétrico e harmônico. E essa questão, né, esse padrão de beleza de rostos simétricos, são padrão de beleza até hoje, né? Tanto é que deu esse boom na harmonização facial, todo mundo começou a ficar com a mesma cara, com a cara quadrada, né? Por quê? Porque traz simetria pro rosto. Então, beleza, na Grécia era essa questão da simetria, dos corpos musculosos. Aí a gente já pula pra Idade Média, que foi ali um período onde o padrão de beleza era uma idealização de pureza. A gente sabe que a Idade Média foi a época das bruxas, né? Onde várias mulheres foram queimadas vivas. Então, tudo que significasse pureza era visto com bons olhos, digamos assim. Então, corpos magros e rostos extremamente pálidos, pessoas extremamente brancas. Daí a gente vai para o Renascimento, onde o padrão de beleza eram mulheres mais cheinhas, com mais curvas. Porque na época do Renascimento, quem era gordo, quem era mais enchidinho, era porque tinha dinheiro para comprar comida, né? Porque os pobres não comiam e ficavam magros. Então, o padrão de beleza era ser gordo, porque isso era o quê? Status. Isso mostrava que você tinha dinheiro. Inclusive, essa é uma outra coisa muito importante de se analisar, né? Padrões de beleza são muito voltados para essa questão do status, para essa questão da exclusividade. Eu tenho, você não tem, só eu tenho, então eu sou exclusiva. O padrão de beleza vai ser sempre uma coisa muito exclusiva para um grupo muito seleto e sempre vai transmitir status de alguma forma. Então, hoje em dia, o que é que transmite status? É um iPhone na mão, né? É uma seringuinha de Ozempic. Antigamente, pelo menos na época do Renascimento, eram corpos gordos. Aí a gente já vem para o século 20 e 21, onde a gente teve mudanças extremamente drásticas que foram, sim, impulsionadas pelas mídias sociais. Não só as redes sociais, né, mas o cinema e a moda principalmente. Mas antes da gente continuar, eu queria lembrar você de se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana e você, como um amante de moda, não pode perder. Deixa o like se você tá gostando do vídeo e vamos continuar. E é exatamente nesse período ali na década de 30 e 50 que a gente tem a chamada época de ouro de Hollywood. E qual era o maior referencial de beleza? As atrizes, as grandes atrizes famosas. Também foi nesse período onde mulheres que eram extremamente inteligentes interpretavam
personagens de mulheres burras, assim, extremamente mongoloides. A gente sabe muito bem como funcionava, né? A gente tem o grande exemplo da Marilyn Monroe, que foi um gênio, e ela só interpretava personagens mongoloides, que eram extremamente... tinham traços que eram femininos, mas muito femininos, faziam coisas extremamente burras, estavam sempre atrás de dinheiro, sempre atrás de homem. E uma outra coisa legal de se observar é que, muito antigamente, a beleza, ela era sinônimo de bondade. Então as pessoas da época acreditavam que pessoas que nasciam bonitas eram bonitas porque eram pessoas boas, e pessoas que eram ruins eram naturalmente feias. Era como se fosse algo mandado por Deus, onde o ruim estava no feio e o bonito estava no bom. Daí que se surge o principal conceito dos contos de fada, né? Dos contos de fada, das princesas da Disney, dos heróis, heroínas, onde o feio é o ruim, é o vilão, né? As madrastas, por exemplo. E o bonito é sempre o bom. Então a princesa, que é meiga, que é feminina, que tem traços considerados bonitos. Então, a bondade, ela sempre foi muito ligada, sempre foi muito assimilada com a beleza. Você tá percebendo como que quando a gente para pra perceber, tá tudo muito conectado? Os contos de fadas são fundados em cima de um padrão de beleza. Pode ser um padrão de beleza que não é agora, apesar de pessoas bonitas sim serem vistas como pessoas boas, mas antigamente era muito mais. Então é um padrão de beleza antigo, onde hoje em dia influencia muito na nossa vida ainda. Daí a gente tem a chegada das redes sociais, né? O Instagram, o TikTok, que criaram padrões cada vez mais inalcançáveis, padrões cada vez mais longe da gente, porque quanto mais o padrão tá longe, mais você tem que comprar e consumir loucamente para alcançar aquele padrão. A gente tem a criação dos filtros, que conseguem manipular muito a nossa cabeça. Eu tenho certeza que você já entrou no story de alguém, de uma blogueira que você gosta, e viu como ela tava bonita, como ela não tinha espinhas, como a pele dela era extremamente bonita, hidratada, sem poros. Só que você não percebeu que era um filtro. Você não percebeu que a cara dela, a imagem dela, tava toda moldada, tava toda manipulada. Cada vez mais vem se criando cada vez mais formas de criar padrões diferentes. Então, antigamente eram as estátuas dos gregos. Aí foram para os cinemas, né, com as atrizes de Hollywood super bonitas e maravilhosas. Aí começou a se desenvolver os procedimentos estéticos. Agora são os filtros, os photoshops, as fotos e vídeos completamente editadas. Então presta atenção como isso é muito louco. Se a gente parar para pensar e ligar os pontos, a gente vê que os padrões de beleza de hoje são muito parecidos com os padrões de beleza lá dos gregos, lá atrás. Então foi um padrão de beleza que, gente, atravessou a história, atravessou tudo e chegou nos tempos atuais, né? Então a gente olha e fala, não, agora é diferente, né? Agora as pessoas têm uma cabeça mais aberta, antigamente não era assim. Será mesmo? Para pra pensar quais são os padrões de beleza de hoje. Por que a gente usa o elogio, ai, que deus grego? Por quê? Porque a gente quer se referir a uma pessoa que é muito bonita. O que é um deus grego? É uma personificação do que seria um ser humano perfeito. Os padrões de beleza, a gente tende a falar que eles mudam muito, né? Mas a estrutura em si deles, a base mais forte deles, não muda. Então, o que é que muda de antigamente para hoje em dia? É que antigamente, para a pessoa ser uma pessoa bonita, para a pessoa estar dentro dos padrões, ela tinha que nascer bonita. Ela tinha que nascer dentro dos padrões. Por isso que era sempre associado a algo divino, né? Por quê? Porque se a pessoa nasceu bonita, alguma coisa tem, né? Ninguém nasce bonita à toa. Hoje em dia, para a pessoa ser bonita, ela tem que consumir. Ela precisa consumir. Não existe pessoa que nasce exatamente dentro dos padrões. Se ela quiser atingir os padrões,
ela tem que consumir. Seja comprando um creme, seja comprando uma maquiagem, seja comprando uma cinta modeladora, um Ozempic, né? Seja fazendo cirurgia estética, seja usando um filtro, seja usando um Photoshop. Você consegue entender como a lógica do capitalismo, ela muda tudo. Antigamente a beleza era associada a algo divino, né? Os deuses gregos, algo extremamente... seria um poder sobrenatural. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia a beleza não é associada a algo divino. A beleza é associada a quem tem dinheiro. A beleza é associada ao poder. Por quê? Porque para estar dentro dos padrões de beleza hoje em dia, você precisa consumir. E para consumir nesse ritmo, você precisa ter dinheiro. Mas aí, a indústria, ela descobriu uma outra coisa que lucra também. Além de padrões de beleza, além de lucrar com insegurança, principalmente das mulheres, ela descobriu que tem uma outra coisa que também lucra, que é o discurso de diversidade. Muitas empresas estão usando o discurso de diversidade para lucrar. Como essa nossa discussão sobre padrões de beleza nos últimos anos, ela veio crescendo muito, mais pessoas falam sobre padrões de beleza, mais pessoas questionam empresas. Então, as empresas, elas decidiram que elas estão com a gente, né? Elas também querem um mundo mais incluso, um mundo mais justo, um mundo sem imposições, né? Ou pelo menos é o que eles dizem. O discurso de diversidade já tá virando uma forma de marketing, né? Tanto o discurso de diversidade quanto o discurso de sustentabilidade, por exemplo, onde muitas marcas se dizem ser sustentáveis, mas não são. Então é como se fosse uma capinha bonita, uma embalagem bonita para um produto que não é bonito, para um produto que não tem uma produção bonita. A mesma coisa acontece com a diversidade. Muitas empresas se dizem ser super inclusivas, mas a gente sabe que não são. A gente sabe que elas se apropriam desses discursos para lucrar em cima. E aí, enquanto tem empresas pequenas que de fato fazem o que falam, que de fato tem uma diversidade, que tem uma consciência maior, as empresas que são maiores, que não fazem nada disso, que só tem um discurso bonito, ganham muito mais, são muito mais reconhecidas, são muito mais aplaudidas nas redes sociais, porque o que vende é um discurso bonitinho e fofinho de como o mundo é lindo e de como a empresa é boa, mas na realidade não é isso, e muita gente não se liga que a realidade não é essa. Isso é uma pena, porque as pessoas, elas têm tanta esperança na humanidade que elas de fato pensam que empresas grandes, assim, empresas mundiais, vão abrir mão de muita coisa para ter diversidade, e isso não vai acontecer nem hoje, e eu acho que nem nunca. E mais uma coisa que eu queria deixar aqui bem fixada e bem marcada é que eu não sou contra cirurgia estética, eu não sou contra a plástica. Eu acho que se você tem uma coisa que você não gosta na sua aparência e você tem a oportunidade de mudar isso, muda, pra você ficar bem com você, pra você gostar da sua imagem. Mas a gente precisa entender de onde vem esse desejo. A gente precisa entender de onde vem o desejo de ter um nariz reto, da onde vem o desejo de ter uma boca maior, da onde vem o desejo de ter um rosto preenchido, por exemplo. A gente precisa entender a estrutura em que isso se dá e quem é que tá ganhando com isso e quem é que tá impondo isso. Porque quando a gente começa a se comparar demais com alguém, seja com alguém na internet, seja com uma atriz de cinema, seja até com um deus grego, a nossa cabeça, a nossa saúde mental vai pro saco, entendeu? Isso mexe muito com a nossa autoestima. Tem várias pessoas que têm problemas com isso e a gente sabe que tem, né? Nos últimos tempos isso vem aumentando cada vez mais, problemas de autoestima, problemas mentais, isso vem aumentando muito. Então a gente precisa ser no mínimo ciente disso, sabe? Bom, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, comenta aqui, fala aqui nos comentários o que você achou desse tema. Não me esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo novo e você, como um amante de moda, não pode perder. Deixa o like e falou!